Graça e paz, essa é a aula 8, as cruzadas. Antes de começar, então, a falar sobre as cruzadas, eu achei pertinente explicar para vocês a religião que os cruzados chamaram seus seguidores de infiéis e contra os quais eles fizeram essa espécie de guerra para retirá-los da Terra Santa. Qual religião é essa? O islamismo, que é uma religião monoteísta, fundada pelo profeta Maomé lá no ano de 622, o século VII. Islã é uma palavra árabe. O significado dela é submissão. Submissão a quem? Ao Deus deles, Alá. Assim, aqueles que obedecem a Alá e aceitam Maomé como seu profeta são chamados de muçulmanos ou islâmicos. Maomé, o seu fundador, nasceu na cidade de Meca no ano de 571. Ele se casou com uma mulher que era mais ou menos 15 anos mais velha do que ele, mas era muito rica, comerciante. E Maomé, então, começou a assumir esses negócios da esposa dele e, por isso, ele tinha contato com cristãos e judeus, que eram religiões monoteístas. Ele não se casou somente com essa mulher. Depois que ela morreu, conta-se que Maomé teve várias esposas, inclusive ele se casou com uma criança que diziam que tinha de 6 até 9 anos. Muitas pessoas até falam que ele era um pedófilo. Quando Maomé tinha 40 anos, o anjo Gabriel teria aparecido para ele e entregado a mensagem que está lá no Alcorão, fundando essa nova religião monoteísta. Gabriel teria sido enviado por Deus para trazer para Maomé, o seu profeta, as boas novas e assim preveniu o povo contra a idolatria, que era muito vigente na época, para então eles pudessem encontrar o verdadeiro Deus. Lembrando que a região arábica era politeísta. Ali na Caaba, que é aquela pedra negra que tem no centro de Meca, já existia e era onde ficavam os deuses desse povo. Maomé, então, unificou as várias tribos árabes com a nova religião e permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser um grande califado que se estendeu da Pérsia até a Península Arábica. O islamismo está fundado sobre 5 pilares e a sua lei sagrada se chama Sharia, que consiste em: primeiro, profissão de fé, que é só há um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Esse é o credo fundamental do islamismo. Também eles têm que rezar 5 vezes ao dia, voltados em direção a Meca, que é a cidade sagrada deles, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e também na hora de deitar. Também tem um jejum lá no mês de Ramadã, onde os muçulmanos jejuam diariamente durante todo o mês, entre o nascer do sol até o anoitecer. Existem também as doações, que se chama Zakat. É uma contribuição anual oferecida pelos muçulmanos com posses aos necessitados. Tem também a peregrinação, que é feita a Meca, que deve ser realizada pelo menos uma vez durante a vida de todo muçulmano. E em Meca, quando chegam lá os peregrinos, eles circundam por 7 vezes o santuário sagrado, que é a Caaba, aquela pedra negra, né? Que fica bem no pátio da mesquita de Al-Haram, na Arábia Saudita hoje. Porque são 3 as cidades sagradas para eles. A primeira é Meca, que é onde se faz a peregrinação. A segunda é Medina, é a cidade onde nasceu Maomé. E só a terceira, que é Jerusalém. Então agora vamos falar especificamente sobre as cruzadas. Durante a Idade Média e mesmo depois, no período da Reforma, os muçulmanos foram mesmo o maior rival da cristandade.
No século VII, Maomé começou suas conquistas e foram muito grandes, muitas conquistas. E essas conquistas ainda continuaram pelos seus sucessores. Jerusalém foi tomada no ano de 638 e depois eles conseguiram conquistar todo o norte da África, a Península Ibérica, que compreende Espanha e Portugal, e iam chegando até a França, quando Carlos Martel parou seu avanço, como falei na aula passada. Na verdade, os muçulmanos não exigiam a conversão das pessoas, ou então seria a morte. Em muitos casos, os muçulmanos e os cristãos até conviviam. O que aconteceu foram que os turcos seleucidas, que quando eles controlaram a Terra Santa, aí então eles proibiram as peregrinações para lá. Mas quais foram as motivações reais das cruzadas? Olha, desde o século IV até os nossos dias, sempre houveram peregrinações para a Terra Santa. Todo mundo, todo cristão, gostaria de ir lá para hoje Israel, a Terra Santa. Só que as peregrinações aumentaram muito no ano 1000. Por quê? Havia uma crença quase universal que nesse ano 1000 seria a segunda vinda de Jesus. Aconteceu também no ano 2000, lembra? Que falavam, no ano 1000 chegarás, no ano 2000 não passarás. Era a virada do milênio. Então, lá no ano 1000, eles tinham um desejo maior ainda, se intensificou, de visitar a Terra Santa. E aumentaram muitas peregrinações para aquele lugar. E mesmo depois que passou o ano 1000, que Jesus não voltou no ano 1000, as peregrinações continuaram. Para nós, Jerusalém é a nossa cidade santa, em primeiro lugar. Outra motivação era que a Europa Ocidental sofria de fome repetidamente. Em proporções, a Europa tinha mais bocas do que ela conseguia realmente alimentar. A gente já falou que a agricultura era baseada no regime de subsistência. Então não havia, assim, excesso de comida. Havia falta. O Império Oriental Bizantino estava ameaçado pelos islâmicos. Foi por isso que o imperador Aleixo solicitou ao Papa Urbano II que enviasse guerreiros da Europa para ir lá ajudar. Aconteceu também num período de uma vida religiosa muito renovada, porque estavam sendo estimuladas pelas reformas monásticas. Aconteceu também que o rei Fernando I de Castela estava conseguindo expulsar os muçulmanos ali da Espanha, e isso criou uma impressão de que eles não eram imbatíveis. E então Pedro, também chamado Eremita, começou a pregar para o povo ir em expedição como uma primeira cruzada para libertar então a Terra Santa. Essa cruzada, ela foi chamada Cruzada Popular ou Cruzada dos Mendigos, porque eram grupos populares liderados por um homem chamado Walter Sem Dinheiro e também por Pedro. Mas o que eles fizeram, na verdade, foi um desastre, porque eles chegaram à Terra Santa, mas antes que a expedição principal fosse organizada com essas cerca de 40 mil pessoas sem nenhuma experiência e sem disciplina. Então, eles foram desprovidos militarmente, desorganizados e a multidão fracassou. Muitos dos seus membros foram mortos e aqueles que conseguiram chegar em Constantinopla foram massacrados pelos turcos e outros tantos foram feitos escravos. Essa cruzada popular não significou nada militarmente, porque eles não tiveram nenhum sucesso, mas demonstrou a religiosidade popular. Agora, vamos à primeira cruzada, a oficial, porque ela foi anunciada pelo Papa, aquele Papa Urbano II, no ano de 1095. Em novembro de 1095, o Papa proferiu um sermão a céu aberto na cidade francesa de Clermont. Foi um chamado para que príncipes, reis, clérigos e plebeus travassem uma guerra sob a bandeira da Igreja Católica. Urban must have been a remarkably charismatic and effective speaker. Being at his speech must have been like being at some kind of mass rally, a Billy Graham crusade, a pop concert, something like elements of all of those things together. There were thousands and thousands of people there.
O sermão foi uma demonstração de astúcia e persuasão religiosa. Com a ajuda de histórias exageradas sobre atrocidades muçulmanas contra os peregrinos cristãos na Terra Santa, o Papa transformou os turcos em demônios e apresentou a cruzada como a guerra entre duas crenças. Proceed from God, and were received by young and old alike eagerly as a command from on high. The cradle of our faith, the native land of our Lord, and the mother of salvation is now forcibly held by a people without God. For many years now, the wicked race of Saracens, followers of unclean practices, have oppressed with tyrannical violence the holy places where the feet of our Lord rested. Pregou, então, essa guerra santa, apesar que guerra santa é um termo árabe, né? Um termo muçulmano, que é a jihad. Mas ele pregou, então, essa guerra contra os muçulmanos, oferecendo indulgência plena a todos os participantes. Indulgência, o que seria? A salvação eterna. Bem, a primeira e verdadeira cruzada, então, foi essa, integrada por 275 mil dos melhores guerreiros de todos os países da Europa. Eles foram, então, a caminho da Terra Santa, sofreram alguns contratempos, principalmente porque havia falta de disciplina e também havia desentendimento entre os dirigentes. Mas eles conseguiram tomar a cidade de Jerusalém de volta e conseguiram também quase toda a Palestina, isso no ano de 1099. Cavaleiro que relatou a jornada para Jerusalém, o atrativo era outro, a promessa de grandes riquezas. Our Lord, the Pope, said if anyone wished to save their souls, they must not hesitate to undertake with humble spirit the way of the Lord. And if he did not have a great deal of money, divine mercy should provide for him. Then he said, take the road to the Holy Sepulchre. Rescue that land from a dreadful race. Rule over it yourselves, for that land floweth with milk and honey. Nothing is ever motivated purely by religion or ideology. They knew perfectly well that there was a lot of wealth in that part of the world. It was the center of trade. All the trading caravans passed through this world. And so they wanted the money. It was as simple as that. Mas a oferta de riqueza sem fim e terras que jorravam leite e mel era apenas uma parte do prêmio. Pouco depois, uma nova recompensa foi oferecida para a congregação. Em uma decisão sem precedentes, o Papa prometeu um lugar no céu para a alma daqueles que aceitassem a cruzada. Então podemos dizer que militarmente essa primeira cruzada alcançou sim o seu objetivo. Os exércitos cristãos então retomaram a cidade de Jerusalém no dia 15 de junho de 1099 e estabeleceram ali na Palestina o que se chamou de o Reino Latino, o Reino Cristão. Esse reino durou pelo menos até o ano de 1290. E então se abriu o caminho de novo para que os peregrinos cristãos visitassem os lugares onde Jesus andou, onde Jesus morreu. A segunda cruzada. Depois da primeira cruzada, então foram formados 4 reinos lá na região da Palestina. Foi chamado o Reino Latino, como eu falei. 4 reinos. Primeiro, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém. É lógico que as lideranças muçulmanas logo se levantaram em oposição, porque tinha ali a presença cristã na Terra Santa. Então, os muçulmanos estavam tentando ali reconquistar primeiramente Edessa, e eles conseguiram. O reino de Edessa foi reconquistado.
E a segunda cruzada, ela foi convocada justamente como uma tentativa de retomar Edessa e também por causa das notícias de que os sarracenos estavam conquistando de volta todas as províncias ali do Reino de Jerusalém. E até a própria cidade de Jerusalém estava sob ameaça. Esses cruzados da Segunda Cruzada enfrentaram muitas derrotas, mas eles conseguiram chegar lá em Edessa. Eles não conseguiram recuperar todo o território que já estava perdido, mas conseguiram por um tempo adiar então a queda final do reino. A Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada se deu em 1187. Por quê? Jerusalém foi então retomada pelos sarracenos sob as ordens de Saladino e o reino de Jerusalém então chegou ao fim. Jerusalém estava novamente nas mãos dos muçulmanos. Então a Europa organizou essa Terceira Cruzada dirigida por 3 grandes e famosos soberanos: Frederico Barba Roxa, ou também chamado Barba Ruiva, da Alemanha, Felipe Augusto da França e Ricardo I, o Coração de Leão, da Inglaterra. O problema é que Frederico, que era o maior e mais experiente general, morreu afogado. Há muitas lendas sobre ele, né? Dizem que ele não morreu realmente, mas que ele está apenas dormindo ali em uma caverna, junto com seus cavaleiros, esperando o momento para levar a Alemanha à sua antiga glória. Bem, Felipe e Ricardo, que eram os outros 2 que sobreviveram, né, que estavam chefiando essa Terceira Cruzada, eles se desentenderam. Felipe Augusto, então, voltou para a França e Ricardo, Coração de Leão, venceu algumas batalhas, mas ele não chegou com seu exército até Jerusalém. O que ele fez? Ele assinou um tratado com Saladino, onde ele concordava que Jerusalém ia permanecer, então, sob o controle muçulmano, mas que eles iam permitir que os peregrinos cristãos, desarmados, e também os comerciantes pudessem, então, ir até Jerusalém visitar a cidade. Esse tratado reduziu o reino latino. A Quarta Cruzada foi chamada de a Cruzada Comercial, porque eles foram liderados pelos comerciantes de Veneza. Eles nem chegaram à Terra Santa, eles se desviaram no caminho. Saquearam Constantinopla no caminho, e que era a capital do Império Cristão do Oriente. E isso gerou um ódio muito grande entre os cristãos do leste e do oeste. E foi um completo fracasso, porque, além de não conquistar nada, eles ainda causaram um grande prejuízo à Igreja Cristã. A Quinta Cruzada foi o imperador Frederico II, que já tinha sido excomungado pelo Papa 2 vezes, mas foi ele quem conduziu um exército até a Palestina e conseguiu um tratado que cedeu aos cristãos as cidades de Jerusalém, Haifa, Belém e Nazaré. Como ele estava excomungado pelo Papa, ele mesmo se coroou rei de Jerusalém. Por isso, o título Rei de Jerusalém foi sendo usado por todos os imperadores germânicos e depois até pelos da Áustria até o ano de 1835. Por causa dessa briga do Papa com Frederico II, os resultados da cruzada não foram úteis e a cidade de Jerusalém foi tomada novamente pelos islâmicos lá em 1244. Eles foram atacados em Gaza e terminaram então por perder todos os lugares santos. E desde então a Terra Santa permaneceu sob o domínio dos muçulmanos. Nesse meio tempo, teve também a famosa Cruzada das Crianças, também chamada de Cruzada dos Inocentes. Ela teria ocorrido provavelmente no ano de 1212, quando jovens e crianças saíram da França em direção a Jerusalém. Como justificativa, usavam a lenda de que o Santo Sepulcro só poderia ser conquistado por crianças, porque elas eram puras e assim elas eram protegidas por Deus. Mas na verdade foi uma tragédia, porque milhares de crianças foram vendidas como escravas, outras se afogaram no mar esperando que ele fosse aberto lá como Moisés, e outras também foram levadas escravas para o Egito. A Sexta Cruzada reconquistou Jerusalém, mas a cidade foi de novo logo tomada pelos muçulmanos.
A 7ª e a 8ª foram lideradas por Luís IX da França, chamado São Luís. Luís, então, foi capturado na 7ª e morreu na 8ª. A 9ª cruzada foi liderada por Eduardo I da Inglaterra, mas ele falhou totalmente. E aí, então, foi quando o último reduto dos cristãos caiu definitivamente nas mãos dos muçulmanos. Então, vamos concluir. O Reino Latino, que tinha sido fundado na Primeira Cruzada e durou mais ou menos 200 anos, acabou sendo reabsorvido pelos muçulmanos. Somente a Primeira Cruzada teve real êxito militar e reconquistou Jerusalém e a Terra Santa. A 3ª ganhou o privilégio de os peregrinos poderem voltar a visitar Jerusalém. E a 6ª também obteve de novo, por diplomacia para os cristãos, o acesso aos lugares santos. As outras todas fracassaram. O que aconteceu? Durante quase 200 anos, os cristãos aos milhares foram animados com um zelo religioso. Eles queriam libertar a Terra Santa dos seguidores de Maomé, e isso incluía até as crianças, que foi a Cruzada das Crianças, e o povo comum, que foi aquela primeira cruzada, a Cruzada Popular. Isso foi a maior mobilização de cristãos e pelo período mais longo em toda a história da Igreja. As cruzadas, na verdade, fracassaram no propósito de libertar a Terra Santa. Um fato é bem fácil de notar nas cruzadas. É que os reis que lideravam as cruzadas, eles estavam quase sempre em desacordo. Eles estavam, na verdade, mais preocupados com seus próprios interesses. Notem aí nesse quadro comparativo que tem no livro da nossa bibliografia, que se chama A História da Igreja em Quadros. Eu vou ressaltar para vocês apenas essa parte que fala do incentivo, né? Olha, os muçulmanos, eles incentivavam que os seus seguidores participassem da Guerra Santa, a Jihad, prometendo para eles a entrada direta no paraíso. E os cristãos ofereciam indulgências plenas, ou seja, ambos ofereciam a salvação para quem participasse das suas guerras.